Este é o terceiro bloco deste conjunto, dessa mensagem maravilhosa. Quando essa mensagem foi proferida no Summit, ela aconteceu de uma vez só, durou 1h20, e dela emergiam muitos pensamentos dentro de mim, como se fosse uma fonte. E como eu disse a vocês, eu desejei partilhar esta mensagem de uma forma mais minuciosa com cada um de vocês. Hoje, nesse terceiro ponto desta mensagem, pastor Bill Hybels estará falando sobre a coragem que nós precisamos ter para desenvolver no meio da igreja uma cultura saudável, uma cultura que ele chama de fantástica. É uma cultura que vai além do normal, uma cultura que ultrapassa os limites. Ele vai falar sobre o ambiente em que nós vivemos, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de igreja, o ambiente da família, ou seja, o ambiente em que nós estamos vivendo, desafiando cada um de nós a ter coragem suficiente para mexer com a cultura do ambiente. Podemos estar vivendo numa cultura onde o ambiente é tóxico, onde não há confiança, onde há fofoca, onde há dissensão, onde há uma confusão entre as pessoas. Pessoas estão feridas, pessoas estão magoadas, pessoas estão decepcionadas umas com as outras. Essa é a cultura tóxica. A segunda seria a cultura saudável, a cultura normal, onde não há nada politicamente errado, tudo politicamente correto, mas que não ultrapassa muito disso. E a terceira é a cultura florescente. É a cultura fantástica, é a cultura que ultrapassa os limites e se torna um lugar atrativo, mágico, muito especial. Esta mensagem é muito interessante e você vai colher certamente muitas aplicações preciosíssimas para a sua vida, para o seu coração, para este grupo familiar, para a nossa igreja como um todo. Fique atento ao que Deus vai falar com você neste momento. O terceiro componente da liderança, que exige muito mais coragem do que podemos imaginar, é a coragem de construir uma cultura fantástica. A coragem de construir uma cultura fantástica, saudável, florescente, cultura de honra a Deus. E se você está esperando ouvir um suave mantra de RH nos próximos momentos, terá uma grande surpresa. Porque nada que coloquei a mão aqui na Willow nos últimos 6 anos exigiu mais da antiquada coragem e da fortaleza do que levar a cultura de nossa igreja para um lugar mais saudável. Nada. Na verdade, o primeiro passo no processo me deu tanto medo que eu adiei essa autorização por quase 1 ano. Por quê? Eu tremi de medo por quase 1 ano antes de dar o primeiro importante passo. Você deve estar se perguntando qual foi. Foi trazer uma empresa de fora para medir a saúde da nossa cultura naquela época. Então, por que eu esperei tanto? Porque eu era covarde. Pronto, falei. Eu estava com medo. O que mais? Eu sabia que o resultado seria ruim. Quando eu voltei para a liderança operacional no Willow, 6 anos atrás, tínhamos visto 3 líderes experientes sair. Havia confusão no ar, havia cochichos nos corredores, haviam lágrimas ao redor nos bebedouros e marcas de pneus no estacionamento. Eu sabia que tudo isso iria aparecer. E se a nossa equipe respondesse uma pesquisa anônima, tudo isso viria à tona. Isso iria doer como ir ao dentista. Iria doer como um tratamento de canal sem anestesia. Eu não estava ansioso por isso. Mas eu também sabia que era a coisa certa a fazer, principalmente porque o nosso diretor de RH me dizia que era a coisa certa a fazer todos os dias, por quase 1 ano, e ele me venceu pelo cansaço. Então eu comecei a orar a oração de Josué toda manhã. Seja forte e corajoso. Não sucumba ao medo. Deus nunca abandonará você ou esquecerá de você. Então, finalmente, juntei coragem para autorizar a pesquisa e os resultados vieram ruins, mais dolorosos, como eu imaginei. Foi horrível, doloroso. A ferramenta que usamos ainda é a mesma. É o melhor ambiente de trabalho do cristão. É baseada num sistema de 5 pontos. Deixe-me explicá-la rapidamente. Se você marca 3,75 ou menos, você está numa cultura tóxica. As pessoas não confiam umas nas outras.
Muitas pessoas sequer gostam umas das outras. Há conflitos não resolvidos, há sentimentos feridos. Imagine isso como um karma ruim, ok? Esse é um lugar que você realmente não quer ir trabalhar. Se há uma pontuação 4 ou pouco a mais, isso é saudável, é confortável, é bom. E as pessoas gostam de ir trabalhar. Não é nada excepcional, entretanto, é como beijar sua irmã. Pense nisso. Agora, quando a pontuação sobe mais, e é isso que você quer, manter e florescer, é ali que está a mágica, a força, nessa área do florescimento. Ok, então contratamos a firma e eles vieram e a nossa primeira nota foi 3,82. E isso depois de eu ter preenchido 27 pesquisas falsas para aumentar a nossa nota. Mentira, brincadeira. Mas quando eu me encontrei com o nosso diretor de RH, a verdade desse último número e a percepção de que estávamos pouco acima do nível tóxico foi devastador para mim. Eu fiquei acordado até tarde todas as noites por uma semana, lendo milhares de comentários individuais da nossa equipe. Alguns deles eram bastante positivos e esperançosos, mas gente demais estava ferida, desapontada na igreja. Minhas emoções estavam uma bagunça. Elas iam desde a profunda tristeza até as fantasias de demitir todo mundo e também de me demitir e deixar a bagunça com outra pessoa. No futebol, isso é chamado de um passe de fogueira. Então, durante as semanas seguintes, o nosso time de executivos teve que orar a oração de Josué. Seja forte e corajoso. Não tema. Deus está com você, Ele nunca abandonará você. E nós processamos os resultados e começamos a criar planos de ação para remediar aquela situação e, com a ajuda de Deus, estávamos determinados a fazer o que fosse necessário para levar a nossa equipe a níveis mais altos. Nós sabíamos que não havia uma saída mágica que levaria a nossa cultura para onde nós queríamos que ela fosse. Nós teríamos que fazer literalmente milhares de reuniões enquanto pilotávamos o avião da Willow, a propósito, para fazer as pessoas falarem e pedir desculpas umas às outras. E lentamente criamos novos níveis de confiança. Então, arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho e fizemos a mesma pesquisa um ano depois. E tivemos algum progresso, subindo o nível para 3,95. E eu precisei preencher apenas uma dúzia de pesquisas daquele ano para melhorar a nossa nota. Encorajados pelo progresso, nós continuamos a trabalhar, continuamos nos reunindo, conversando, orando, nos desculpando, conversando, criando confiança. E no terceiro ano, finalmente subimos para um nível saudável. E nós podíamos ver esse nível na igreja. Nós podíamos vê-lo nos corredores ou perto dos bebedouros, víamos que a alegria da equipe estava voltando. E nesse processo aprendemos coisas muito importantes. Se você ainda não fez nenhuma anotação, pegue a sua caneta, você irá querer escrever o que eu vou dizer. Eu escrevi no fundo dos meus olhos naquele dia. As pessoas entram nas organizações e abandonam líderes. As pessoas entram em organizações, mas abandonam líderes. Bem, a maior parte de vocês sabia disso. Começamos a levar a sério as entrevistas, muito a sério. As pessoa após pessoa diziam, nós adoramos a Willow, gostamos da visão, da missão, amamos essa igreja. Eu queria ficar e seguir essa missão, mas o meu gerente era louco. Meu líder era um líder controlador. Era relapso, era desencorajador trabalhar com ele, exigente, indiferente, ou pior ainda, era mau. Pegamos essas informações e começamos uma série de treinamentos para os líderes e conseguimos imensos avanços naquela área. Também tivemos que trocar alguns dos líderes porque eles eram incapazes de aprender. Eles tinham desistido de trabalhar no gerenciamento das pessoas, eles perderam a oportunidade de liderar pessoas na nossa equipe. Nós também mudamos nossas avaliações de resultado para deixar claro para todos os membros da nossa equipe que estávamos preocupados em construir uma nova cultura, assim como nós estávamos preocupados em construir uma igreja. E hoje em dia, a equipe é avaliada a cada 6 meses, não somente pelo que alcançou, mas também pelos resultados que foram alcançados. Se eles demonstraram atitudes cristãs, se eles inspiraram colegas de trabalho, se resolveram conflitos rápida e biblicamente, se comunicaram de uma forma positiva e oportuna. No ano seguinte, nós alcançamos a marca de 4,25. E eu lhes digo, foi um motivo de grande comemoração.
Isso significa que nós estamos com ar rarefeito, junto com organizações, com culturas florescentes, e descobrimos que estas são poucas. Há poucos meses atrás, fizemos uma nova pesquisa e alcançamos 4,33. Pessoal, o nosso consultor nos disse que ele não está acostumado com notas tão altas. Ele disse que era quase uma anomalia, é muito alta. Ele disse que será uma nota difícil de repetir, porque as culturas organizacionais são feitas de seres humanos imperfeitos. A nossa e é porque eu estou nela. Mas ele está eufórico, e agora dê uma olhada nesse gráfico. Eu quero lhes mostrar a recompensa do que nós estamos fazendo aqui. Algumas observações sobre este gráfico. A primeira vai acabar com o dia de todo pastor ou diretor aqui, e ao redor de todo mundo também. Estão preparados para terem um dia arruinado? No primeiro encontro com o nosso consultor de cultura, ele olhou dentro do meu olho e me perguntou de quem era a responsabilidade de conduzir as melhorias que queríamos ver plantadas na nossa cultura. Só havia duas pessoas sentadas do outro lado da mesa, eu e o diretor de RH. E quando eu ia apontar o dedo para o diretor de RH, o consultor disse, não pense em apontar o seu dedo para ele, porque para isso funcionar, você terá que conduzir, Bill. Então, baixei a minha mão. E se eu aprendi algo nesses últimos 5 ou 6 anos, foi isso. As culturas das equipes serão tão saudáveis quanto o diretor ou o pastor quiser que elas sejam. Você quer um outro nocaute? A cultura de uma equipe será tão saudável quanto o diretor ou o pastor quiser que seja. Delegar ou entregar isso para o diretor de RH ou para qualquer outra pessoa é pedir para não dar certo. As pessoas só irão adotar a cultura na mesma proporção que o seu líder adotar. Sim, você precisa do suporte do RH ou de outras pessoas, mas delegar exclusivamente é condenar essa iniciativa para sempre. Este é o segundo aprendizado. Uma enorme coragem é requerida para obter ganhos significativos na saúde da sua cultura. Começando com pedidos de desculpas corajosos, daqueles que nós, que lideramos organizações pela parte que nos cabe, devemos fazer para que a moral cresça num primeiro lugar. Eu perdi a conta de quantos sinceros desculpe-me eu precisei dizer através desse processo, e talvez desculpe-me saiam mais fácil de você do que saíram de mim. Foram muito difíceis para mim, muitas vezes. Eu tinha que orar para ser forte e corajoso, porque eu sabia que uma reunião difícil estava vindo e eu ia ter que me pedir perdão pelo meu comportamento. E eu dizia, Deus, me ajude, eu preciso ser forte e corajoso. Não tema, Deus vai estar com você, Ele não se esquecerá de você. Então eu entrava numa sala e reconhecia a parte onde errei e feri a nossa cultura. Da mesma forma, eu tinha que ter muita coragem para olhar para os novos membros da equipe, e algumas vezes membros de 20 a 30 anos, nos olhos e dizer, a não ser que você esteja pronto a fazer parte dessa nova, bela cultura, você será convidado a se retirar. E eu tinha que dizer para alguns veteranos da nossa equipe, eu sei que você se acha intocável porque você está no Willow desde antes do início dos tempos, mas hoje nós temos somente 2 categorias de membros da nossa equipe, os que nós chamamos de construtores de culturas e o que chamamos de destruidores de culturas. Ambos podem ter empregos, mas somente os construtores terão empregos na Willow. Essa foi uma grande descoberta para mim. Nós não vamos mais pagar pessoas para machucar e destruir a nossa cultura. Nós não vamos mais pagar pessoas para machucar e destruir a nossa cultura. Essas foram algumas das conversas mais difíceis que já tive. E dizer adeus para alguns colegas veteranos foi agonizante. Mas é a parte do preço a se pagar para criarmos uma cultura saudável e florescente, e o que me leva ao ponto final, o que quero dizer sobre isso. Terceiro, você não vai acreditar em quão mais produtiva a equipe florescente é, comparada com a equipe tóxica. Você não vai acreditar na diferença de desempenho. Um escritor descreve dessa forma. É extremamente difícil levar um barco com 10 pessoas dentro para o outro lado do lago quando somente 3 estão remando, 5 cochilam e as outras 2 estão fazendo o máximo para afundar o barco.
Ele deu essa resposta para a pesquisa mais recente da Gallup sobre o ambiente de trabalho norte-americano, onde somente 30% dos trabalhadores estão engajados no seu trabalho, 52% não estão engajados e 18% estão ativamente desengajados, significando que eles tomam atitudes destrutivas contra a própria organização. Gente, compare isso com todas as 10 pessoas do barco, remando intensa e entusiasticamente. Quem irá vencer a corrida todas as vezes? Temos sentido isso na Willow. Nos últimos 6 meses na Willow foram os mais produtivos e frutíferos que tivemos em toda a história da nossa igreja, tanto que declarei a primeira semana de julho como a semana de gratidão a Deus, e nós fechamos o campus por 7 dias e enviamos toda a equipe para casa para ficarem com suas famílias por uma semana recebendo seus salários. E agora isso, vindo de um pastor holandês, vocês devem avaliar. Eu tremi aquela semana inteira. Eu tinha que participar de um programa na quinta-feira e mal sobrevivi àquela semana. Mas eu fico feliz que tenhamos feito isso. Então, líderes, é hora de coragem. Eu vou perguntar diretamente. Quão saudável está a cultura da sua equipe? Você sabe? Se você não estiver disposto a medi-la, pode pelo menos admitir a si mesmo que não está disposto a medi-la, por isso se acovarda em relação a isso? Você pode pelo menos admitir e dizer que é uma decisão tomada por medo? Porque se você tivesse um pouco mais de coragem e tivesse disposto a deixar alguém a inspecionar a sua organização, e talvez ela possa ficar melhor, provavelmente. Talvez ela esteja bem pior do que você esteja pensando. Onde está a coragem, líder? Se vocês estão tremendo, morrendo de medo, o que isso significa? Significa que tudo está caótico. Sim, é verdade. Então, ore de joelhos, seja forte e corajoso, não tema, Deus estará com você. Então, se levante e coloque um pé na frente do outro e comece a consertar a sua cultura. E você ficará tão feliz, por outro lado, que simplesmente não vai acreditar quão melhor é o desempenho de uma cultura saudável. Prepare-se para os resultados que você nunca imaginou serem possíveis dentro da sua igreja, da sua organização. Tudo remete a uma cultura saudável, ok? Ok? Sim, 4 de vocês. Ok, obrigado pela resposta entusiasmada de vocês. Que grande desafio que o pastor Bill Hybels deixou para cada um de nós. O desafio de ter coragem para mexer com a cultura que nos cerca. A cultura ao redor de nós é tóxica. As pessoas estão feridas, estão magoadas. Existem conversas de corredor, existem conversas nos bastidores que não são edificantes, que não promovem crescimento na vida da igreja. Vivemos num ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras ou desconfiam umas das outras. Vivemos num ambiente onde as pessoas falam dos seus descontentamentos, mas não enfrentando-os com quem de direito, e sim por trás dos bastidores, como uma conversa não frutífera, com uma fofoca que pode minar a confiança entre nós, ou vivemos numa cultura florescente, numa cultura permeada de amor e de aceitação. Nós estamos sendo desafiados a mexer com a nossa cultura, a enfrentar os conflitos que acontecem internamente e a ajudarmos as pessoas a se humilharem, a confessarem aquilo que estão dentro delas e tratarmos essas coisas. Pedimos perdão uns aos outros, consertarmos, fecharmos as portas, as brechas daquela comunicação que vem pelos bastidores, daquela comunicação que gera desconfiança, que trava a igreja ou a associação ou a organização ou o grupo pequeno como um todo, que fomenta os conflitos e os torna piores do que eles são. Nós somos desafiados a enfrentar essas coisas e a tratar essas coisas e a despertar ao redor de nós uma cultura mágica, uma cultura especial da aceitação, florescente, abençoadora. Eu sei que, como líder, eu trago uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. As pessoas, às vezes, ficam magoadas com os líderes. Elas acham que os líderes são controladores demais, ou que eles não encorajam, ou que eles são indiferentes.
ou que eles são relapsos. Mas nem sempre as pessoas chegam para o líder e falam o que elas pensam sobre ele. Algumas vezes as pessoas pensam isso de outros líderes da igreja, mas elas preferem se afastar do que chegar e enfrentar. Até porque nem sempre os líderes abrem o coração para receber de verdade uma crítica e para conversar sobre suas deficiências e como eles podem melhorar no desenvolvimento da sua liderança. Então podemos sim conversar com esses líderes, confrontá-los. Algumas pessoas precisam conversar comigo, enquanto pastor da igreja, e falar sobre essas áreas. E desafiar para que mudanças possam acontecer na igreja como um todo. Agora, há um detalhe muito importante que o pastor Bill Hybels destaca na mensagem dele e que eu quero destacar aqui também. Tem a ver com aquelas pessoas que estão dentro de uma organização, elas não querem sair da organização, mas elas trabalham para que a organização seja tóxica. E olha, pode ter certeza disso. Ele está totalmente certo quando ele vem a público e diz: ou você se junta a nós no objetivo de construir uma comunidade séria, comprometida, de aceitação, de amor, de paciência. Ou, por favor, vá para uma outra organização, vá para um outro lugar, deixe a organização. Porque se você quer ficar, o trabalho de quem fica tem que ser o trabalho voltado para o crescimento de uma cultura excepcional, fantástica, de amor, de aceitação. Mas se você gosta de viver no meio de uma cultura tóxica, onde há desconfiança, onde o amor é minado por pequenas diferenças não tratadas, então pode ter certeza, é hora de você tomar um outro rumo. Agora acredite, nós queremos que você permaneça e que juntos possamos criar essa cultura tão especial que tem a ver, que relaciona a igreja local com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é assim. O reino atrai, o reino traz para perto, o reino confia. No reino você realmente se sente amado, protegido e cuidado. Que nós possamos fazer isso para a glória de Deus. Que nós possamos fazer isso para que a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, cresça e por meio dela milhões de pessoas possam ser abençoadas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Até o nosso próximo encontro.